Yo me llamo Alberto Delgado, soy de San Francisco de Giovanni, soy indígena. Esto lo hice por mi abuelo que está enfermo, 6 años que lleva enfermo en la cama. Esto lo estoy haciendo por mi tío, Orehuilla, que está en silla de ruedas. Esto lo estoy haciendo por mi tío, Cipriano López, que está en Boavista, haciendo diálisis toda la semana y hay que gastar dinero. Esto lo hice por ellos. A mí me balearon por las 2 piernas. Y espero que todos los venezolanos vean esto para sacar ese criminal. El único responsable se llama Maduro, y tiene que salir ya, a partir de ahora. Venezuela, levántese, mandada. Vamos a sacar a este criminal. Muchas gracias. Compañeros, ya realmente, nosotros estamos con usted. El pueblo de Santa Elena y sus compatriotas comunes estamos con ustedes. A fronteira da Venezuela com o Brasil está fechada há mais de 14 horas e o dia está tenso na região. Líderes indígenas da Venezuela afirmam que há um morto nesses conflitos e também feridos. Vamos ao vivo falar com o nosso enviado especial, Vladimir Neto. Vladimir, boa tarde. Qual é a situação por aí? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Realmente, desde hoje de manhã cedo, o clima é bem tenso nesse ponto da fronteira onde estamos e que se tornou o mais novo foco da disputa política entre o governo de Nicolás Maduro e o autodeclarado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Durante a manhã, por exemplo, o governo brasileiro recebeu informações sobre movimentações de tanques do outro lado da fronteira e de um clima tenso na cidade mais próxima, Santa Helena de Uairém, já na Venezuela. Fontes do governo brasileiro confirmam que houve feridos em confrontos entre o exército venezuelano e índios do país vizinho ao norte de Santa Helena por causa do bloqueio da fronteira. Lideranças indígenas dizem que uma pessoa morreu. Algumas ambulâncias realmente passaram aqui pela fronteira brasileira em direção aos hospitais da cidade e 3 feridos em estado mais grave já foram levados para Boa Vista. O fechamento da fronteira com o Brasil está causando transtornos na maioria da população que vive nessa faixa de fronteira, como nós vamos mostrar na reportagem que preparamos para vocês. Assim que o dia amanheceu, começaram a surgir os primeiros venezuelanos em território brasileiro. Eles vieram do país vizinho para trabalhar. Disseram que tinham que passar, mesmo com a fronteira fechada. Funcionários de lá receberam ordem de não deixar passar ninguém. Logo depois que a fronteira abriu do lado brasileiro, muitas pessoas vieram até aqui, na tentativa de entrar na Venezuela. Mas os soldados do exército de Nicolás Maduro não deixaram e expulsaram as pessoas todas até aqui. Logo depois fizeram mais, mandaram que todos recuassem até território brasileiro, o que causou a revolta de muita gente. É pela nossa vida que estamos lutando, diz esse senhor. Não estamos contrabandeando, estamos lutando pela vida. Bem ali atrás de mim fica o posto da fronteira entre Brasil e Venezuela. Mas depois da ordem de Nicolás Maduro para que esse posto fosse fechado, muitas pessoas estão usando trilhas, passando pelo meio do mato para chegar da Venezuela no Brasil. Esse pai veio de longe com o filho. A fome está nos matando, os carros não podem passar. A única solução é caminhar para levar comida para casa. Alexander quer que liberem a passagem. Quero que entre ajuda humanitária na Venezuela. Não tem remédio, não tem comida, não tem nada. Há famílias morrendo de fome. E a gente volta a falar agora sobre a tensão na fronteira do Brasil com a Venezuela. O Vladimir Neto acompanha tudo de perto e tem as últimas informações. Vladimir.
Pois é, Doni, hoje à tarde, autoridades brasileiras e integrantes da oposição venezuelana vão se reunir em Boa Vista para discutir os detalhes dessa tentativa de entrega de ajuda humanitária marcada para amanhã. A expectativa é que os caminhões, sejam carregados com os alimentos e medicamentos ainda na tarde de hoje. Lembrando que o Brasil não vai fazer essa entrega na Venezuela. São caminhões venezuelanos, dirigidos por venezuelanos, que entrarão em território brasileiro para pegar os alimentos e os remédios e levar para a Venezuela. Por causa desse clima na fronteira, e da possibilidade dos caminhões com ajuda humanitária serem retidos pelo exército de Nicolás Maduro, nesse primeiro momento o governo brasileiro não vai doar alimentos perecíveis ou remédios que precisem de ser refrigerados. Em um evento em Brasília, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, comentou essa situação aqui na fronteira. Temos que aguardar o desenrolar dos acontecimentos, O que já está estabelecido é que o Brasil não vai fazer nenhuma ação agressiva contra a Venezuela. É contra a Constituição, não é o nosso pensamento. Nós queremos que a situação se resolva da melhor maneira possível. Doni, para completar, eu queria só atualizar uma informação sobre o número de mortos daquele confronto entre índios e o exército venezuelano ao norte da cidade de Santa Helena de Uyarém, que fica a 17 quilômetros aqui da fronteira. Segundo as nossas fontes, uma ONG que defende os direitos indígenas disse que subiu para 2. O número de mortos era 1, agora são 2. Há 15 feridos a tiros no total. 3 deles estão em estado grave.